Nos últimos 5 dias, eu venho aplicando estratégias de proteção dentro das minhas carteiras, diminuindo o risco em altcoins, trocando Ether por Bitcoin, isso porque eu acredito que a gente vai ter um drawdown dentro do mercado. Diante a isso, eu preciso proteger o meu patrimônio, proteger o patrimônio dos meus alunos e proteger até mesmo o seu patrimônio aqui dentro do YouTube. Afinal, eu estou trazendo essas informações para você desde segunda-feira. E essas informações, elas acabaram levantando uma dúvida. E a dúvida é, Gui, a gente chegou no final do ciclo das criptos? Nós vamos vivenciar um grande bear market pela frente? E é exatamente isso que nós vamos responder na análise de hoje. E nós vamos responder isso através de dados. A gente vai olhar para os dados, entender em que fase do ciclo nós estamos e se chegamos ou não no final do ciclo. Beleza? Bom, e Teles na área, vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar a nossa análise ali, a gente vai passar exatamente pelo Price Action para entendermos o que está acontecendo no Price Action. Olha só, não vamos considerar o candle de hoje porque ele está em andamento, a gente precisa aguardar o fechamento do candle de hoje para a gente poder tomar uma decisão em cima de hoje. Hoje vai ser um dia importante porque ontem nós fechamos abaixo do suporte, ou seja, ontem nós fizemos um rompimento do suporte. Se hoje a gente devolver a baixa de ontem, a gente tem exatamente um trap acontecendo dentro dessa região. Se a gente tiver um trap, a gente vai esperar que Bitcoin ele não vai perder essa região agora. Só que se a gente não tiver um trap, a gente tem uma confirmação do rompimento. Isso daqui vai ser o início, caso seja um rompimento real, vai ser um início de uma movimentação de drawdown. Exatamente a movimentação que eu estou prevenindo você, o meu patrimônio e o patrimônio dos alunos, beleza? Bom, então o fechamento de ontem ele foi importante para a gente ver esse rompimento e o fechamento de hoje ele vai ser mais importante ainda. Quando a gente olha para essa região aqui, a gente vê que temos espaço para constituir uma boa retração aí. Cara, a gente está falando em uma retração que levaria Bitcoin ali para uma casa de 53 mil dólares, seria super viável, porque 53 mil dólares a gente está falando de 0,5 de Fibonacci. E poxa, uma retração aqui do topo que nós tivemos até essa região de 0,5, a gente está falando de uma retração de 30% dentro do Bitcoin. E essa retração de 30% dentro do Bitcoin, como a gente esticou muito, a gente consegue retrair muito, que são 30%, isso já é o suficiente para algumas altcoins derreterem muito mais forte. A gente teve uma pitada disso no final de semana. Por isso que a gente tem uma estratégia de proteção diante da nossa frente, beleza? Mas o ponto aqui não é falar sobre essa retração. O ponto aqui é responder sobre a pergunta se nós chegamos no final do ciclo ou não. Olha só, quando a gente analisa fases do ciclo, existe uma última fase ainda para acontecer. Essa fase ela ainda não aconteceu, que é a euforia. A euforia, ela sempre vai trazer a pernada mais exponencial. A euforia, ela sempre vai trazer a última pernada do ciclo. Essa fase, ela ainda não aconteceu. Quando a gente olha para esse indicador no PL aqui, a gente está entendendo essas fases do ciclo e a gente consegue ver claramente que todos os ciclos, eles tiveram todas as fases sendo constituídas. E nesse ciclo, a gente ainda não teve a euforia acontecendo. A gente ainda não teve a última pernada acontecendo. Se a gente sabe que a última pernada não aconteceu, se a euforia ela não aconteceu, a resposta para se a gente chegou no final do ciclo ou não é não. A gente não chegou ainda no final do ciclo. O que nós estamos fazendo aqui, o que, por exemplo, eu estou fazendo nesse momento em diminuir a minha exposição dentro do mercado, prevenir o capital de lucro, é que quando a gente olha para toda a movimentação de alta que nós tivemos ao longo desse ano, essa alta ela nos entregou muito lucro. Para as pessoas que surfaram essa movimentação, foi entregue muito lucro. E escreve isso daí. O mesmo mercado que te dá, ele é o mesmo mercado que te tira.
Se depois de um determinado momento você ganhar do mercado, você tiver lucro real ali, vendo que seus ativos valorizaram, você tem que ficar sempre com a bunda na parede para que você não devolva esse dinheiro para o mesmo mercado que te entregou. Eu sou super contra essas estratégias de só se compra, não se vende, de que se você olhar o histórico de 10 anos do Bitcoin, o negócio só está subindo. Sim, galera, obviamente só está subindo, porque é uma adoção tecnológica. Se nem todo mundo entrou ainda, se cada ano que passa as pessoas se conscientizam mais sobre o Bitcoin, obviamente que ao longo dos próximos 10 anos isso vai valorizar. Só que essa mentalidade de 10 anos, ela é da bolsa de investimentos, da bolsa tradicional. Dentro da bolsa a gente compra um ativo e espera 10, 15 anos para ver uma real valorização daquilo. Cripto é completamente diferente. Você pode surfar os ciclos comprando fundo, vendendo topo, e comprando fundo, vendendo topo, e comprando fundo, vendendo topo. Se você fizer isso ao longo de 10 anos, você não só vai ter aumentado a quantidade de patrimônio em dólar que você tem, mas como você também vai ter aumentado a quantidade de ativos que você tem. Olha só, quando eu saí nos $52 mil e reentrei nos $22 mil, isso significa que a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha lá em cima, ela vai comprar 2 vezes mais ativos embaixo. Isso significa que se eu repetir isso ciclo após ciclo, eu acabo aumentando a quantidade dos meus ativos, diminuindo o custo médio dos meus ativos, sem colocar dinheiro novo no jogo. Eu adoro essa fórmula e eu adoro brincar de desvendar topos e fundos. Diante a isso, quando a gente começa a ter lucro, sempre que a gente identifica um topo, aonde vai ser um topo mais abrupto, por exemplo, por exemplo, de 30% no Bitcoin, cara, a gente está falando de uma boa retração dentro das altcoins. Então, sim, nesse topo eu entro em proteção. Mas nós ainda não chegamos no final do ciclo, galera. Depois dessa retração, do mesmo jeito que a gente teve uma retração acontecendo, por exemplo, lá em 2016, onde jogou Bitcoin de $768 para a casa ali dos $500, a gente também teve isso acontecendo em 2019, onde jogamos o preço do Bitcoin de $13 mil lá de volta para patamares de $5 mil. Se eu estou vendo dados, se eu consigo enxergar informações que me mostram que a gente vai ter uma desvalorização do ativo nas próximas semanas, cara, aqui eu tenho uma oportunidade de aumentar a quantidade dos meus ativos, de proteger aquele lucro que eu fiz e de eu reentrar nessa movimentação de baixa. Então, não, a gente não chegou no final do ciclo. E esse drawdown que nós vamos ter vai ser uma grande oportunidade. Uma oportunidade da gente conseguir colocar mais capital para dentro, seja se você realizou lucro, você vai dobrar as suas posições, você vai diminuir o seu custo, ou seja, você novo no mercado. Simplesmente, você pode aplicar uma estratégia ao longo desse processo, talvez uma estratégia de DCA ao longo dessa queda, seguir acumulando os ativos. Uma coisa que eu deixei bem claro para vocês em todos os vídeos que eu postei ao longo dessa semana é que eu vendi os ativos que estavam no lucro. Isso significa que eu protegi aquele lucro que eu já fiz e as estratégias dos ativos que a gente ainda está em acumulação, por exemplo, ativos que me entregaram 70% de alta, eu não vendi, porque 70% de alta não é o que eu quero, por exemplo. O que foram vendidos são os ativos que estão acima de 100%, 200% de alta ou 1000% de alta. Esses ativos, eles foram realizados em lucro. Inclusive, todos os alunos fizeram a mesma estratégia, no ponto de realização de lucro daquilo que está no lucro e aquilo que está no prejuízo, por exemplo, a gente adotou uma estratégia de redução de custo. Então, inclusive, até respondendo algumas dúvidas que as pessoas deixaram nos últimos dias de se quem entrou na carteira rumo ao 1 milhão, então, significa que você está saindo do jogo? Não, obviamente que eu não estou saindo do jogo. Quem entrou na carteira rumo ao 1 milhão, nesse topo periódico que nós estamos formando, ela tem uma estratégia bem clara na mão dela do que ela vai fazer ao longo desse processo. E não é realizar prejuízo. Porque Warren Buffett já deixou um ensinamento para nós. Você nunca perde
dinheiro. Então, quando você tem um ativo no prejuízo, você não realiza o prejuízo. Você utiliza uma estratégia de redução de custo para que você faça aquele ativo pelo menos voltar para o 0 a 0, para que depois disso você saia. Não realize prejuízo. A gente não deve perder dinheiro. Estamos dentro do mercado financeiro para a gente ganhar dinheiro. Obviamente que se você estiver se alavancando, vai ser uma maneira que você vai perder dinheiro, que você vai deixar sim esse dinheiro na mesa, por exemplo, quando você tomar um stop dentro de uma operação. Então, respondendo isso daqui, a gente ainda não chegou no final do ciclo, tá? Tem outros indicadores que a gente olha para isso também, por exemplo, o MVRV intradiário de um ano, que ele mostra que a gente ainda não chegou dentro das regiões máximas de estresse do MVRV, onde a gente tem as maiores realizações de lucro. Não, nós simplesmente chegamos em um topo periódico. Quando a gente olha para o ciclo do Bitcoin em termos de dias ali, em roxo é esse nosso ciclo. Quando a gente olha para verde, é o ciclo passado, e quando a gente olha para laranja, é o ciclo de 2016, 2017. E quando a gente compara esses ciclos, vemos que ainda temos dias para poder andar, temos espaço ainda para poder andar. Mas se a gente analisar ciclo por ciclo ali, por exemplo, a gente vai ver que no ciclo anterior, a gente teve drawdowns, onde as pessoas tinham ali, por exemplo, 400% de alta em Bitcoin, e elas devolveram parte desse lucro dentro de um drawdown, onde elas passaram a ter 290, quem conseguiu comprar bottom, por exemplo, quem conseguiu comprar fundo. Esse foi o ciclo de 2017. Quando a gente olha para o último ciclo aqui, a gente vê que, cara, também tiveram retornos ali de 360% e que, cara, se você não soube se prevenir de uma queda, você ficou com um retorno de 160% ali. O mesmo é válido para esse ciclo. Acredito que a gente vai ter uma correção aonde as pessoas que compraram no bottom, elas têm 400% de lucro no Bitcoin e que a gente vai entregar um drawdown aonde vai diminuir exatamente esse lucro das pessoas. Então não, o ciclo ainda não acabou, a gente tem espaço ainda para continuar subindo. Inclusive, se a gente analisar o risco envolvido no sistema, a gente vê que ainda não chegamos nas zonas ali de 90% de risco ou 85% de risco, que são as zonas que iniciam as formações de topo, que iniciaram os topos cíclicos passados. Estamos diante exatamente de um topo periódico e não de um topo cíclico. E aí algumas pessoas se questionam também, tá bom, Gui, mas e a última pernada que você tanto falava nas últimas semanas? Quando você está investindo, você está jogando um jogo de xadrez. E dentro de um jogo de xadrez, as peças brancas é quem faz a primeira jogada. E o mercado, ele é as peças brancas. Nós somos as peças pretas. Analistas, investidores, nós somos as peças pretas. Isso significa que as nossas decisões são pautadas em cima daquilo que o mercado faz, da peça branca que é movimentado primeiro. Sim, nas minhas análises passadas, eu estava esperando que a última pernada ela já iria iniciar. E eu errei na minha análise no aspecto de eu ver que a gente já ia ter essa última pernada em seguida. E o mercado ele me mostrou outras informações, simplesmente perda de fundo das altcoins, Total 3, que eu apresentei para você nos últimos vídeos. Quando a gente olha para o Bitcoin na data de ontem, ele perdeu o fundo, isso continua confirmando fatos de que a gente vai entregar um drawdown e que depois desse drawdown, a gente vem com a última pernada. Se você, investidor, não souber pivotar as suas decisões, você vai perder boas fases do ciclo. Por exemplo, as pessoas que acreditavam quando o Bitcoin estava em 16 mil dólares, que a gente iria parar em patamares de 12 mil dólares, se elas não pivotaram a sua ideia quando a gente saiu dos 16, foi para os 20, 22, ela teve que recomprar isso a 30, a 35, se ela não pivotou a sua ideia muito cedo. Então isso significa que ela perdeu uma pernada dos 16 até os 35. Agora, as pessoas que nos 16 acreditavam que em 12 e quando o negócio começou a reverter para 19, 20, ela tomou uma decisão de entrada, ela soube pivotar rápido, ela não perdeu tanto espaço assim do ciclo. Então o investidor, ele deve sim saber pivotar as suas
ideias. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo do final de semana. Se você olhar meus vídeos da semana passada, você vai ver que eu falava sobre a última pernada. E essa semana, ao longo do final de semana, a gente teve uma confirmação de reversão. Então, essa semana a gente pivota para uma proteção e aquela análise, ela continua válida. A gente ainda vai ter a última pernada. Ela não aconteceu. A única coisa que foi o erro daquela análise foi o timing, que eu acreditava que aquilo ia acontecer logo em seguida, beleza? Bom, então a gente olhando para isso daqui, a gente também vê na análise social que ainda não tivemos a entrada massivas ali do varejo, né? O mainstream mesmo entrando, vindo para dentro de cripto, a gente ainda não teve isso. Só que o que nós estamos tendo nesse momento são confirmações, por exemplo, de perda de interesse na exposição de altcoins, perda de interesse do risco. Se a gente tem perda de interesse do risco, a gente deve sim nos proteger. E quando a gente olha também ali para a altcoin season, ela ainda não aconteceu. Lembre-se, esse gráfico aqui, essa linha vermelha aqui, ela mostra o direcionamento do mercado. Quando ela está caindo, o mercado está com menos risco para as altcoins, com menos apetite para as altcoins. Isso significa que nós estamos com o Bitcoin ganhando dominância ou com o Bitcoin segurando quedas, alguma coisa desse tipo. A altcoin season, ela ainda não aconteceu. E ela vai acontecer ainda. Como a última pernada, ela vai acontecer. A euforia, ela vai acontecer ainda. Não é à toa que todas as proteções que eu fiz é com o interesse da gente reentrar dentro dessa baixa. E através disso, a gente diminuir o nosso custo, aumentar a nossa exposição e ter uma oportunidade muito maior. Fazer muito mais dinheiro do que nós já fizemos até aqui. Beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje, onde, através de dados, eu te mostrei que a gente não chegamos no topo cíclico, mas estamos diante de um topo periódico. Saiba ser um estrategista. Saiba tomar decisões pautadas em cima daquilo que o mercado faz e não em cima daquilo que você acha, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!